Ana desliga o telefone na minha cara. Diz que meu filho não quer me ver. Eu permaneço ali, com o celular ainda na mão, ouvindo o silêncio que vem depois da rejeição. Mas desta vez, algo dentro de mim não aceita. Pego minhas chaves, saio de casa e dirijo até o hospital sem avisar ninguém. Quando chego, uma enfermeira me puxa pelo braço e sussurra: "Se esconda e espere." Meu coração quase para. Ela aponta para uma sala de armazenamento no corredor. Entro. A porta fica entreaberta. E então eu escuto a voz da minha nora, Ana, conversando ao telefone com alguém. Ela está rindo. Rindo enquanto meu filho agoniza a poucos metros dali. "Sim, Dr. Mendes, ele vai morrer hoje. A herança será minha. Ninguém vai desconfiar de nada." Antes de continuar, por favor, inscreva-se no canal e nos diga de onde você está nos assistindo nos comentários. Meu nome é Joana. Tenho 62 anos e passei a vida inteira acreditando que o amor de mãe era suficiente para proteger um filho. Mas naquela tarde sufocante de março, no Hospital São Lucas, em Belo Horizonte, descobri que há maldades que nem o amor mais puro consegue prever. Tudo começou 3 dias antes. Era uma segunda-feira comum. O calor estava insuportável, daqueles que fazem o asfalto brilhar e a cidade inteira buscar sombra. Eu estava em casa, preparando um bolo de fubá, a receita que meu filho, Luiz, sempre amou desde criança. Tinha passado o fim de semana pensando nele, sentindo aquela angústia de mãe que não consegue falar com o filho há semanas. Desde que Luiz se casou com Ana, há 2 anos, nossa relação mudou. No começo, tentei acreditar que era natural, que todo homem casado precisa de espaço, que a esposa tem prioridade. Mas havia algo errado, algo que eu não conseguia nomear, mas que me tirava o sono. Ana era bonita, inteligente, educada. Vinha de uma família simples de Contagem, tinha se formado em administração com muito esforço. Luiz a conheceu em uma festa de formatura de um amigo. Ele ficou encantado. 6 meses depois, estavam noivos. 1 ano depois, casados. Eu tentei gostar dela. Tentei mesmo. Mas havia um brilho estranho nos olhos dela quando olhava para as coisas que Luiz tinha. A casa, o carro, a empresa que ele herdou do pai. Meu falecido marido, Antônio, construiu uma pequena distribuidora de alimentos que cresceu ao longo de 30 anos. Quando ele morreu, há 5 anos, Luiz assumiu tudo e tocava o negócio com a mesma dedicação do pai. Ana sabia disso. Sabia que Luiz era bem-sucedido, que tinha patrimônio, que um dia tudo aquilo seria dela também, se ela fosse uma esposa de verdade. Mas eu via coisas, pequenas coisas, a forma como ela desviava o olhar quando eu perguntava sobre Luiz. Como ela inventava desculpas para que ele não viesse me visitar. Como, nas raras vezes em que conseguia vê-lo, ele parecia cansado, distante, quase apagado. Luiz sempre foi um menino alegre. Mesmo depois da morte do pai, ele encontrou forças para seguir. Mas depois do casamento, algo nele se apagou. Os olhos perderam o brilho. O sorriso ficou raro. E as visitas simplesmente pararam. Naquela segunda-feira, decidi que não ia mais aceitar desculpas. Terminei o bolo, coloquei em uma forma coberta e fui até a casa deles. Ficava em um condomínio fechado no bairro Belvedere, uma casa linda que Luiz comprou com o dinheiro da empresa. 3 quartos, piscina, jardim, tudo do jeito que ele sempre sonhou. Toquei a campainha. Ana abriu a porta. Usava um vestido branco justo, os cabelos presos em um coque impecável, maquiagem perfeita. Parecia uma modelo de revista. Mas o olhar que me lançou foi de puro desprezo. "Oi, sogra. Não sabia que viria. Trouxe um bolo para o Luiz. Posso entrar?" Ela hesitou. Por um segundo pensei que fosse fechar a porta na minha cara, mas então sorriu. Aquele sorriso gelado que eu já conhecia bem. "Claro, entre." A casa estava impecável. Tudo no lugar, tudo brilhando. Mas havia um silêncio estranho, pesado, como se ninguém realmente vivesse ali. Coloquei o bolo na bancada da cozinha e perguntei: "Cadê o Luiz?" "Está trabalhando. Anda muito ocupado. Ele sempre está ocupado quando eu ligo." Ana cruzou os braços, o sorriso desaparecendo. "Olha, sinceramente, acho melhor a senhora ligar antes de vir. Luiz fica estressado quando tem visitas inesperadas." "Visitas? Eu sou a mãe dele, Ana. E eu sou a esposa. E sei o que é melhor para ele." Aquilo me cortou. Mas eu não ia embora sem ver meu filho.
Segurei firme na alça da bolsa e disse, controlando a voz: então vou esperar ele chegar. O rosto dela endureceu. Por um instante, vi algo sombrio passar por seus olhos, mas ela apenas deu de ombros, faça como quiser, e saiu da cozinha, deixando-me sozinha. Fiquei ali, sentada na sala, por quase 2 horas. Observei cada detalhe daquela casa. As fotos na parede, a maioria de Ana, poucas de Luiz, nenhuma minha. Os móveis caros, a decoração impecável. Tudo parecia perfeito demais, artificial, como um cenário de cinema. Quando Luiz finalmente chegou, meu coração apertou. Ele estava magro, muito magro. O rosto pálido, olheiras profundas, os ombros curvados como se carregasse um peso invisível. Quando me viu, parou no meio da sala, surpreso. Mãe, o que você está fazendo aqui? Me levantei, tentando sorrir, tentando não deixar transparecer o choque. Vim te ver, meu filho. Faz tanto tempo. Ele olhou para o corredor, onde Ana tinha desaparecido, e então voltou os olhos para mim. Havia medo naquele olhar. Medo de quê? De mim? Da própria esposa? Mãe, eu estou bem. Só cansado. Trabalho demais. Luiz, você está doente? Você emagreceu tanto? Não. É só estresse. A empresa anda complicada. Tentei me aproximar, mas ele deu um passo para trás, como se meu toque fosse queimar. Isso me partiu. Meu próprio filho, com medo de mim. Ana apareceu no corredor, os braços cruzados, observando tudo com aquele olhar calculista. Luiz, você não me disse que sua mãe viria. Eu não sabia. Ele falou baixo, quase se desculpando. Trouxe um bolo de fubá, eu disse, tentando manter a voz firme. Do jeito que você gosta. Ele esboçou um sorriso fraco. Obrigado, mãe. Por que você não vem jantar em casa amanhã? Faço aquele estrogonofe que você adora. Antes que ele pudesse responder, Ana falou. Amanhã ele tem compromisso. Na verdade, essa semana toda está lotada. Não é, amor? Luiz apenas acenou com a cabeça, sem olhar para mim, sem dizer nada. Eu queria gritar. Queria sacudir meu filho e perguntar o que estava acontecendo, mas algo na expressão dele me impediu. Ele estava com medo, e eu não sabia de quê. Saí daquela casa com o coração despedaçado. Entrei no carro, dirigi até em casa, e quando finalmente fechei a porta, desabei. Chorei como não chorava há anos. Chorei pela distância do meu filho, pela frieza daquela mulher, pela sensação de impotência que me sufocava. Mas no fundo, uma voz sussurrava. Algo está muito errado. Na terça-feira, tentei ligar para Luiz 3 vezes. Todas caíram direto na caixa postal. Mandei mensagens. Nenhuma resposta. Na quarta, liguei para a empresa. A secretária disse que ele não estava, que tinha saído mais cedo, que não se sentia bem. Não se sentia bem. Meu estômago revirou. Liguei para a casa dele. Ana atendeu. Alô? Ana, é a Joana. O Luiz está aí? A secretária disse que ele não foi trabalhar. Houve uma pausa. Longa demais. Depois ela disse com aquela voz doce e venenosa. Ele está descansando. Teve uma virose. Nada grave. Posso falar com ele? Ele está dormindo. Melhor não incomodar. Ana, eu só quero saber se meu filho está bem. Ele está. Eu cuido dele, pode ficar tranquila. E desligou. Foi aí que o pânico começou a subir. Liguei de novo. Ela não atendeu. Liguei mais 5 vezes. Nada. Mandei mensagens para Luiz. Sem resposta. Na quinta-feira de manhã, algo me dizia para ir até lá. Vesti a primeira roupa que vi. Peguei a bolsa e saí. O trânsito de Belo Horizonte estava caótico, como sempre. Buzinas, calor, gente apressada. Mas eu só conseguia pensar em uma coisa. Meu filho. Quando cheguei no condomínio, o porteiro me barrou. Preciso falar com os moradores antes de deixar subir. Eu sou a mãe do Luiz. Ele está doente. Entendo, senhora, mas são as regras. Ele ligou. Esperou. Desligou. Não atenderam. Então me deixe subir. Meu filho pode estar passando mal. Sinto muito, senhora. Sem autorização não posso. Voltei para o carro desesperada. Liguei de novo, e de novo, e de novo, até que na 10ª tentativa, Ana finalmente atendeu. O que é, sogra? Estou ocupada. Ana, pelo amor de Deus, deixa eu falar com o Luiz. Já disse, ele está dormindo. Eu vou na polícia, Ana. Alguma coisa está errada. Ela riu de mim. Vá mesmo. E diga o quê? Que a esposa não está deixando a sogra chata entrar na casa? Boa sorte com isso. E desligou de novo.
Fiquei ali, no carro, tremendo, as mãos suadas no volante, o coração batendo descompassado, e então o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? Senhora Joana? Era uma voz feminina, apressada, baixa. Aqui é do Hospital São Lucas. Seu filho, Luiz, deu entrada aqui há meia hora. A situação é grave. É melhor vir imediatamente. O mundo girou. O que aconteceu? Envenenamento. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas é melhor a senhora vir. Desliguei. Joguei o carro na rua. Nem sei como cheguei ao hospital. As ruas viraram um borrão. O medo me engolia. Envenenamento. Envenenamento. A palavra ecoava na minha cabeça. Cheguei ao hospital, estacionei de qualquer jeito, corri para a recepção. Meu filho, Luiz da Silva, onde ele está? A recepcionista checou o computador. UTI, 3º andar. Corri para o elevador. Minhas pernas tremiam. Quando as portas se abriram no 3º andar, uma enfermeira estava me esperando. Jovem, cabelos presos, olhar sério. Senhora Joana? Sim. Onde está meu filho? Ela olhou ao redor. Depois me puxou pelo braço, rápido, para um corredor lateral. Abriu a porta de uma sala de armazenamento e me empurrou gentilmente para dentro. O que está acontecendo? Eu perguntei, ofegante. Ela colocou um dedo nos lábios. Fique aqui e escute. Escutar o quê? Meu filho está... Sua nora está aqui. E você precisa ouvir o que ela está dizendo. Meu sangue gelou. A enfermeira deixou a porta entreaberta. E então eu ouvi. A voz de Ana. Próxima. No corredor. Ela estava ao telefone. Sim, Dr. Mendes. Tudo conforme planejado. Silêncio. Ela escutava alguém do outro lado. Não, ninguém desconfia. Ele começou a passar mal ontem à noite. Disse que era a comida, mas eu insisti que ele viesse ao hospital. Fiz questão de trazê-lo aqui, para o seu plantão. Outra pausa. Depois ela riu. Riu baixo. Gelado. Se ele não resistir, melhor ainda. A herança fica toda comigo, e você recebe sua parte como combinamos. Meu corpo inteiro congelou. Não se preocupe, a polícia não vai investigar. Foi envenenamento alimentar. Acontece. E eu vou fazer o papel da viúva desolada perfeitamente. Ela desligou. Eu estava tremendo tanto que precisei me apoiar na parede. A enfermeira ao meu lado sussurrou. Eu suspeitei desde que ela chegou. A forma como falava dele. Como insistiu para que ele fosse atendido por um médico específico, resolvi investigar. E encontrei mensagens no celular dele quando ela saiu para fazer uma ligação. Por isso liguei para a senhora. Olhei para ela, os olhos cheios de lágrimas. Meu filho, ele vai morrer? Não, se eu puder evitar. Mas a senhora precisa agir. E rápido. Ana continuava no corredor. Eu podia ouvi-la andando, os saltos batendo no chão. Agora eu sabia a verdade. Minha nora estava matando meu filho. E eu ia fazer ela pagar por isso. A enfermeira me entregou o celular de Luiz. Aqui está a prova. Tudo o que você precisa está nas mensagens dele com o Dr. Mendes. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o aparelho. A tela estava desbloqueada. Abri o aplicativo de mensagens. E ali estava. Tudo. Cada palavra que Ana trocou com aquele médico maldito, usando o celular do meu filho enquanto ele estava inconsciente. Mensagens de semanas atrás. Um plano meticuloso. Frio. Calculado. Ana. Quanto tempo leva? Dr. Mendes. Depende da dosagem. Pequenas quantidades diárias parecem doença comum. Sintomas gastrointestinais, fraqueza, perda de peso. Em 3 semanas, falência múltipla de órgãos. Parece natural. Ana. E a autópsia? Dr. Mendes. Não haverá. Eu assino o atestado como complicações de envenenamento alimentar. Ninguém questiona. Ana. Minha parte? Dr. Mendes. Metade da herança, como combinado. Você fica com a empresa e as propriedades. Eu levo o dinheiro líquido. Ana. Perfeito. Ele já está fraco. Mais uma semana. Senti as pernas falharem. Me apoiei na prateleira de materiais hospitalares, o celular escorregando das minhas mãos. A enfermeira o pegou antes que caísse. Eu tirei fotos de tudo, ela disse baixinho. Mandei para meu celular. Mas você precisa de mais que isso. Precisa de testemunhas. Precisa flagrar ela confessando de novo. Como? Minha voz saiu quebrada, rouca. Ela vai voltar aqui. Vai querer acompanhar o estado dele. Fingir que se importa. Quando ela vier, eu vou fazer com que ela fale. Vou dizer que ele está piorando. Que não vai resistir. E você vai estar escondida, gravando tudo. Olhei para aquela mulher jovem,
com seus 20 e poucos anos, e vi mais coragem do que eu achava possível. Por que você está fazendo isso? Ela baixou os olhos. Minha mãe morreu em circunstâncias parecidas, envenenamento. O marido dela ficou com tudo. Nunca conseguimos provar nada. Eu era criança, mas nunca esqueci. Quando vi os sinais no seu filho, soube que não podia deixar acontecer de novo. Segurei a mão dela. Apertei forte. Obrigada. Não me agradeça ainda. A gente precisa salvar seu filho. Ana apareceu 20 minutos depois. Eu estava escondida na mesma sala de armazenamento, a porta entreaberta, o celular na mão, gravando. Meu coração batia tão forte que eu tinha medo de que ela ouvisse do corredor. Ela veio caminhando com aqueles saltos caros, o vestido impecável, a bolsa de grife pendurada no braço. Parecia uma mulher preocupada indo visitar o marido doente. Mas eu conhecia a verdade agora. Cada passo dela era calculado, cada expressão ensaiada. A enfermeira, ela me disse que se chamava Beatriz, estava esperando perto do posto de enfermagem. Dona Ana? Ana virou com aquele sorriso gentil e falso. Sim? Como ele está? Beatriz olhou ao redor como se estivesse preocupada. Baixou a voz. Não está bem. O quadro piorou. Os rins estão falhando. O fígado também. Estamos fazendo o possível, mas... Ana arregalou os olhos. Mas não vi tristeza. Vi... expectativa. Então, ele não vai resistir? Beatriz hesitou, como se não quisesse dizer. É provável que não. O Dr. Mendes está avaliando. Ele disse que se não houver melhora nas próximas horas, vai ser irreversível. Ana desviou o olhar e então, por uma fração de segundo, sorriu. Um sorriso pequeno, mas inconfundível. Entendo. A senhora quer vê-lo? Não. A resposta saiu rápido demais. Ela percebeu e corrigiu. Quer dizer, acho melhor não. Não quero vê-lo assim. Prefiro me lembrar dele, saudável. Beatriz acenou com a cabeça, séria. Compreendo, mas há algo que a senhora precisa saber. O quê? A sogra da senhora ligou várias vezes. Joana, ela sabe que ele está aqui. O rosto de Ana endureceu. Como ela soube? Não sei, mas ela está vindo para cá. Ana cerrou os punhos. Por um momento, a máscara caiu. E o que vi foi ódio puro. Aquela mulher não descansa. Sempre no meu caminho. Sempre atrapalhando. A senhora quer que eu impeça a entrada dela? Ana pensou por um instante. Depois balançou a cabeça. Não. Deixa ela vir. Deixa ela ver o filho morrendo. Vai ser a última vez que ela interfere na minha vida. Beatriz fingiu concordar. Como a senhora preferir. Ana começou a se afastar, mas então parou. Virou-se para Beatriz. O Dr. Mendes, ele está ciente de tudo, não é? Sim. Ele disse que vai cuidar pessoalmente da documentação. Ótimo. Ana sorriu de novo. Aquele sorriso gelado. Em breve tudo isso vai acabar. E eu finalmente vou ser livre. Ela foi embora. Eu saí do esconderijo, as pernas bambas, o celular ainda gravando. Mostrei para Beatriz. Ela acenou com a cabeça. Isso é suficiente, mas ainda não é o bastante para prendê-la. Precisamos de mais. Precisamos pegar o Dr. Mendes também. Como? Ele vai vir examinar seu filho daqui a pouco. Quando ele vier, vou confrontá-lo. Dizer que sei de tudo. E você vai estar gravando de novo. E se ele negar? E se ele me ameaçar? Beatriz olhou para mim com uma firmeza que eu não sabia que ainda existia no mundo. Ele não vai negar. Homens como ele são covardes. Quando percebem que foram descobertos, desmoronam. Dr. Mendes chegou meia hora depois. Era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos finos, jaleco impecável. Parecia respeitável, confiável. Exatamente o tipo de pessoa em quem você depositaria a vida de alguém que ama. E ele estava planejando matar meu filho. Ele foi direto para a UTI. Beatriz o seguiu. Eu fiquei escondida em um canto, perto da porta entreaberta, gravando tudo. Dr. Mendes. Beatriz o chamou, a voz firme. Preciso falar com o senhor. Ele virou com aquele sorriso profissional. Sim, enfermeira. Sobre o paciente Luiz da Silva. Há algo errado. O sorriso dele vacilou. Errado como? Os exames, os sintomas. Nada disso bate com envenenamento alimentar comum. Parece intencional. O rosto dele empalideceu. Não sei do que está falando. Beatriz deu um passo à frente. Acho que sabe sim. Assim como sabe que a esposa dele, Ana, está envolvida. E que o senhor também está. Ele tentou manter a compostura, mas eu vi o pânico nos olhos dele. Você é nova aqui, não é?
Cuidado com o que diz. Acusações infundadas podem acabar com sua carreira. Acusações infundadas? Beatriz cruzou os braços. Então, por que a senhora Ana insistiu tanto que o senhor, especificamente, atendesse o marido dela? Por que ela ligou para o senhor antes mesmo de trazer ele ao hospital? Ela é paciente antiga. É natural que confiasse em mim. E as mensagens no celular do Luiz? As mensagens entre a senhora Ana e o senhor, combinando o envenenamento dele? Dr. Mendes congelou. Você não tem provas disso? Tenho. E já encaminhei para as autoridades. Era mentira. Ainda não tínhamos encaminhado nada. Mas ele não sabia disso. Ele deu um passo para trás, a voz saindo trêmula. Você não entende. Ela me pressionou, me ameaçou, disse que ia destruir minha carreira se eu não ajudasse. Então foi ela que planejou tudo? Sim, é ela que teve a ideia. Eu só forneci a substância. Eu não queria fazer isso. Mas ela é convincente e ofereceu muito dinheiro. Beatriz se aproximou mais. Que substância? Ele hesitou. Depois baixou a voz, como se confessar fosse livrá-lo do peso. Arsênico, em doses pequenas, misturado na comida dele. Sintomas se confundem com doença gastrointestinal, difícil de detectar em exames comuns. E você ia assinar o atestado de óbito como envenenamento alimentar acidental. Sim, ninguém questionaria. Acontece com frequência. Mas você sabe que isso é assassinato, doutor. Você sabe que está matando um homem inocente. Ele cobriu o rosto com as mãos. Eu sei. Deus, eu sei. Mas eu não podia voltar atrás. Ela disse que se eu recuasse, me denunciaria. Diria que eu tentei abusar dela, que eu extorqui pacientes. Minha vida acabaria. E agora? Sua vida vai acabar de qualquer jeito. A diferença é que você pode tentar salvar a dele. Mendes olhou para ela, os olhos vermelhos. Como? Nos diga como reverter o envenenamento. O que precisamos fazer para salvar Luiz? Ele respirou fundo. Depois falou. A voz quase um sussurro. Diálise. Imediata. Para limpar o arsênico do sangue. E um antídoto. Dimercaprol. Temos aqui no hospital. Se agirmos agora, ele pode sobreviver. Beatriz não perdeu tempo. Então haja. E depois você vai se entregar à polícia. Vai confessar tudo. E vai testemunhar contra Ana. Ele acenou com a cabeça, derrotado. Está bem. Beatriz acionou a equipe médica. Dentro de minutos, Luiz estava sendo preparado para a diálise de emergência. O antídoto foi administrado. Médicos e enfermeiros se moviam rápido, com precisão, tentando reverter o dano que Ana e Mendes tinham causado. Eu fiquei do lado de fora da UTI, olhando pela janela de vidro. Meu filho estava ali, pálido, com tubos e fios conectados a ele. Mas pela primeira vez em dias, senti esperança. Beatriz veio até mim. Ele vai ficar bem. Pegamos a tempo. Desabei em lágrimas. Ela me abraçou e pela primeira vez desde que tudo começou, permiti-me sentir alívio. E agora? Perguntei, enxugando os olhos. Agora a gente chama a polícia. Você tem as gravações. Eu tenho o depoimento do Dr. Mendes e temos as mensagens. É mais do que suficiente para prender Ana. Ela vai tentar fugir. Não se a gente agir rápido. Beatriz pegou o celular e discou. Poucos minutos depois, 2 policiais chegaram ao hospital. Expliquei tudo. Mostrei as gravações. Beatriz mostrou as mensagens. Os policiais ouviram tudo em silêncio. Depois, um deles falou. Onde está a suspeita agora? Não sei, eu disse. Ela saiu do hospital há 1 hora. Temos o endereço dela? Dei o endereço do condomínio. Vamos até lá. E vamos precisar que a senhora venha conosco para identificar e prestar depoimento formal. Acenei com a cabeça. Antes de sair, olhei mais uma vez para Luiz. Ele ainda estava inconsciente, mas os monitores mostravam sinais vitais estáveis. Ele ia sobreviver, e Ana ia pagar. Chegamos ao condomínio ao anoitecer. O céu estava tingido de laranja e roxo, as luzes da cidade começando a se acender. Os policiais conversaram com o porteiro, que liberou a entrada imediatamente ao ver as viaturas. Subimos até a casa de Luiz e Ana. Tocaram a campainha. Ninguém atendeu. Tocaram de novo. Silêncio. Um dos policiais falou no rádio, pedindo autorização para entrar. Poucos minutos depois, um oficial de mandados chegou com a ordem judicial. Arrombaram a porta. A casa estava vazia. Mas na sala, em cima da mesa de centro, havia uma mala aberta, roupas jogadas ao redor, passagens aéreas impressas. Destino,
Paraguai. Ela tentou fugir, um dos policiais disse, mas não deve estar longe. Eles começaram a revistar a casa. No quarto, encontraram mais provas. Extratos bancários mostrando transferências grandes de dinheiro, documentos falsificados em nome de Luiz, e um frasco pequeno, escondido no fundo de uma gaveta. Arsênico, o policial disse segurando o frasco com uma luva. Prova material. De repente ouvimos um barulho na garagem. Corremos até lá. Ana estava entrando no carro desesperada, tentando ligar o motor. Polícia, saia do veículo. Ela olhou para nós, os olhos arregalados. Por um instante, pensei que fosse tentar fugir mesmo assim. Mas então, viu as armas apontadas. Viu que não tinha saída. Desligou o carro. Saiu devagar, as mãos levantadas. Um dos policiais se aproximou e a algemou. Ana Beatriz Ferreira, você está presa por tentativa de homicídio, conspiração para cometer assassinato e fraude. Ela não disse nada, apenas me olhou. E naquele olhar vi tudo. O ódio, a ganância, a frieza, mas também vi derrota. Você não vai conseguir nada. Ela cuspiu, a voz cheia de veneno. Meu advogado vai me tirar disso. Você não tem provas. Puxei o celular do bolso e mostrei a tela. A gravação ainda estava lá. Tenho. Sua voz, suas palavras, confessando tudo. O rosto dela empalideceu. Você me gravou? Gravei. E o Dr. Mendes também confessou. Está tudo documentado. Você vai para a prisão, Ana, e vai ficar lá por muito tempo. Ela tentou dizer algo, mas os policiais a levaram. Fiquei ali, na garagem, ouvindo o som da viatura se afastando. O silêncio que ficou depois era pesado, mas também era libertador. Meu filho estava vivo, e a mulher que tentou matá-lo ia pagar por seus crimes. Voltei ao hospital naquela noite. Luiz ainda estava dormindo, mas os médicos disseram que ele estava respondendo bem ao tratamento, que em alguns dias estaria acordado, que ia se recuperar completamente. Sentei ao lado da cama dele, segurei sua mão, e pela primeira vez em semanas respirei fundo. Eu te protegi, meu filho, sussurrei, e sempre vou proteger. Beatriz entrou no quarto sorrindo. Acabei de falar com a polícia. Ana está detida, sem direito à fiança. O Dr. Mendes também. Os dois vão responder por tentativa de homicídio. Obrigada, eu disse, a voz embargada. Obrigada por tudo. Se não fosse você, não precisa agradecer. Fiz o que era certo. Ela colocou a mão no meu ombro. Seu filho é forte. Ele vai superar isso. Eu sei. E quando ele acordar, vou contar tudo. Ele precisa saber a verdade. Ele vai ficar bem. E você também. Beatriz saiu, me deixando sozinha com Luiz. Fiquei ali a noite inteira, observando seu rosto, escutando sua respiração, sentindo sua mão na minha. E quando o sol nasceu, trazendo uma nova manhã, eu soube que tínhamos vencido. A escuridão tentou nos engolir, mas a luz sempre prevalece. Luiz abriu os olhos 3 dias depois. Eu estava ao lado da cama, como tinha estado desde aquela noite. Dormia em uma cadeira desconfortável, comia o que Beatriz me trazia e não saía dali por nada. Os médicos tentaram me convencer a ir para casa, descansar, mas eu não podia. Não enquanto meu filho estivesse ali, frágil, lutando para sobreviver. Quando vi suas pálpebras se moverem, meu coração disparou. Luiz? Minha voz saiu trêmula. Meu filho? Ele piscou devagar, confuso, tentando focar. Os olhos percorreram o quarto, as paredes brancas, os equipamentos médicos, a luz fria do hospital. Depois pousaram em mim. Mãe? A voz dele era rouca, fraca, mas era ele. Meu filho estava de volta. Segurei sua mão com força, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Estou aqui, meu amor. Estou aqui. Ele tentou se sentar, mas gemeu de dor e desistiu. O que aconteceu? Por que estou no hospital? Respirei fundo. Sabia que esse momento chegaria. Sabia que teria que contar a verdade. Mas como você diz a um filho que a mulher que ele amava tentou matá-lo? Você ficou muito doente, Luiz, mas agora está seguro, está tudo bem. Ele franziu a testa tentando lembrar. Eu me lembro de passar mal. A comida. Eu achei que era a comida. Meu estômago revirou. Era exatamente o que Ana queria que ele pensasse. Era mais do que isso, meu filho. Como assim? Olhei para ele, para aquele rosto que eu amava mais do que qualquer coisa no mundo,
e senti o peso da verdade que estava prestes a revelar. Você foi envenenado, Luiz. De propósito, durante semanas. Ele arregalou os olhos. Envenenado? Por quem? Fechei os olhos por um instante. Depois falei, cada palavra me cortando por dentro. Por Ana. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Luiz me olhou como se eu tivesse dito algo incompreensível, como se as palavras não fizessem sentido. Não, isso não. Não é possível. É, meu filho. Eu sei que é difícil de acreditar, mas... Mãe, você nunca gostou dela. Sempre implicou, sempre tentou nos separar. E agora está inventando isso? A dor daquelas palavras foi como uma facada. Eu não estou inventando, Luiz. Eu tenho provas, gravações, mensagens, a própria confissão dela. Ele balançou a cabeça teimoso, recusando-se a aceitar. Onde ela está? Quero falar com ela. Ela vai explicar isso. Vai dizer que é mentira. Ela está presa, Luiz. Aquilo o silenciou. Ele me olhou, incrédulo. Presa? Sim, por tentativa de homicídio. Ela planejou tudo, com um médico daqui do hospital. Eles queriam sua herança. Queriam que você morresse. Luiz fechou os olhos, respirando com dificuldade. Eu via o conflito interno, a dor de processar uma traição tão profunda. Não, ela me ama. Ela não faria isso. Peguei meu celular e abri as gravações. Coloquei para tocar. A voz de Ana encheu o quarto. Se ele não resistir, melhor ainda. A herança fica toda comigo. Luiz ficou pálido. Ouvi até o fim, cada palavra, cada risada cruel de Ana. Quando terminou, ele estava tremendo. Não pode ser verdade. É, meu filho. E se não fosse por uma enfermeira corajosa que descobriu o plano, você não estaria aqui agora. Ele cobriu o rosto com as mãos. E pela primeira vez desde que acordou, chorou. Chorou como uma criança. Chorou pela traição, pela dor, pela ilusão despedaçada. Eu o abracei. Deixei que ele desabasse. Deixei que toda a dor saísse. Eu sinto muito, meu filho. Sinto muito que isso tenha acontecido com você. Ele continuou chorando, e eu continuei ali, segurando-o, como fazia quando ele era pequeno e se machucava. Mas dessa vez, o machucado era muito mais profundo. Nos dias seguintes, Luiz começou a se recuperar fisicamente. Os médicos ficaram impressionados com a rapidez da melhora. O arsênico estava sendo eliminado do corpo dele. A diálise tinha funcionado. Logo, ele estaria bem. Mas emocionalmente, ele estava destruído. Conversamos muito. Aos poucos, ele foi processando tudo. Eu mostrei as mensagens entre Ana e o Dr. Mendes. Mostrei os extratos bancários que a polícia encontrou. Mostrei os documentos falsificados. Tudo apontava para o mesmo lugar. Ana tinha planejado meticulosamente a morte dele. Eu era tão cego, ele disse uma tarde, olhando pela janela do quarto. Todos os sinais estavam lá. A forma como ela sempre perguntava sobre a empresa, sobre as propriedades, sobre o testamento. Eu achava que era interesse, que ela queria estar envolvida, mas era só ganância. Ela te enganou, Luiz. Enganou a todos nós. Ele balançou a cabeça amargo. Não, você viu. Você sempre viu. E eu não quis escutar. Você estava apaixonado. É normal não enxergar. Apaixonado por uma mentira. Ele cerrou os punhos. Tudo era mentira. O sorriso, as promessas, o amor, tudo. Nem tudo na sua vida é mentira, meu filho. Eu estou aqui e sempre vou estar. Ele se virou para mim, os olhos vermelhos. Eu te afastei, mãe. Deixei que ela me afastasse de você. Me convenci de que você era o problema, que você era controladora, ciumenta, mas você só estava tentando me proteger. E eu falhei. Não consegui te proteger. Não falhou. Você me salvou. Se não tivesse vindo ao hospital, se não tivesse gravado aquela confissão, eu estaria morto. Segurei a mão dele. Você é meu filho. Eu sempre vou lutar por você. Ele me abraçou. E naquele abraço, senti que estávamos nos reconectando, que a distância que Ana tinha criado entre nós estava finalmente se fechando. Uma semana depois, Luiz recebeu alta. Voltamos para a minha casa. Ele se recusou a voltar para o condomínio onde morava com Ana. Disse que não conseguia nem pensar naquele lugar sem sentir náusea. Instalei ele no quarto de hóspedes. Preparei suas refeições favoritas. Cuidei dele como fazia quando era criança. E aos poucos, vi a vida voltando aos olhos dele. Mas a dor ainda estava lá. Profunda. Silenciosa. Ele quase não falava sobre Ana.
Evitava o assunto, mas eu sabia que estava processando, no seu tempo, no seu jeito. Um dia, o advogado de Luiz ligou. Havia questões legais para resolver. O divórcio, a separação de bens, a retirada de Ana de qualquer documento ou testamento. Luiz lidou com tudo de forma mecânica. Assinava papéis, respondia perguntas, mas parecia distante, como se estivesse apenas indo pelos movimentos, sem realmente estar presente. À noite, eu o ouvia chorando no quarto, baixinho, tentando abafar o som. Mas eu ouvia, e meu coração se partia por ele. Uma noite, bati na porta dele. Posso entrar? Pode. Entrei. Ele estava sentado na cama, olhando para o nada. Não consegue dormir? Não. Sentei ao lado dele. Quer conversar? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois falou, a voz baixa. Eu continuo amando ela, mãe. Mesmo depois de tudo. Mesmo sabendo o que ela fez. Uma parte de mim ainda ama a mulher que eu achava que ela era. É normal, meu filho. Você não desliga os sentimentos de um dia para o outro. Mas como eu posso amar alguém que tentou me matar? Você não ama ela. Você ama a ideia dela. A pessoa que ela fingiu ser. E é por essa pessoa que você está de luto. Ele olhou para mim, os olhos marejados. Eu me sinto tão idiota. Você não é idiota. Você é humano. E humanos confiam. Humanos amam. Ela que aproveitou disso. Eu devia ter escutado você. O passado já foi, Luiz. Agora você precisa olhar para frente. Reconstruir sua vida. E eu vou estar aqui, em cada passo. Ele encostou a cabeça no meu ombro, como fazia quando era pequeno. Obrigado, mãe. Por tudo. 2 semanas depois, recebemos a notícia. O julgamento de Ana estava marcado. Luiz teria que testemunhar. Teria que reviver tudo. Enfrentar a mulher que tentou matá-lo. Ele ficou tenso quando soube, mas também determinado. Eu preciso fazer isso. Preciso olhar nos olhos dela e dizer a verdade. Você não precisa se não quiser. Há provas suficientes sem seu testemunho. Não, eu quero. Ela precisa me ouvir. Precisa saber que não me destruiu. No dia do julgamento, acordamos cedo. Luiz vestiu um terno, o mesmo que usava para reuniões importantes na empresa. Queria parecer forte, no controle, mas eu via o nervosismo nos olhos dele. Fomos juntos ao fórum. O prédio era imponente, cinza, cheio de gente apressada carregando pastas e documentos. Advogados conversando nos corredores, famílias esperando por justiça. Entramos na sala de audiências. Ana já estava lá. Ela usava um vestido simples, sem maquiagem, os cabelos presos. Parecia pequena, vulnerável. Mas eu sabia que era só mais uma performance. Quando viu Luiz, seus olhos se encheram de lágrimas. Luiz, ele não respondeu. Apenas olhou para a frente, o maxilar tenso. O juiz entrou. A sessão começou. A promotoria apresentou as provas, as gravações, as mensagens, os documentos. Tudo estava ali, meticulosamente organizado. O advogado de Ana tentou argumentar. Disse que ela estava sendo manipulada, que o Dr. Mendes era o verdadeiro culpado, que ela era vítima também. Mas as evidências eram esmagadoras. Quando chegou a vez de Luiz testemunhar, ele se levantou e foi até o estrado. Jurou dizer a verdade e então falou. Contou sobre o casamento, sobre como se sentiu amado no início, sobre como aos poucos começou a se sentir doente, fraco, confuso. Contou como Ana o isolou da família, como ela controlava o que ele comia, bebia, onde ia, e contou sobre o dia em que acordou no hospital e descobriu a verdade. Sua voz não tremeu, não chorou. Falou com clareza, com dor, mas também com força. Quando terminou, olhou diretamente para Ana. Eu confiei em você, amei você, e você tentou me matar, não pelo que eu fiz, mas pelo que eu tinha. Você nunca me amou, só amou o que eu podia te dar, e isso é algo que vou carregar pelo resto da vida. Ana baixou a cabeça, não disse nada. O juiz agradeceu Luiz e o dispensou. Voltamos aos nossos lugares, e esperamos. Depois de horas de deliberação, o juiz proferiu a sentença. Ana foi condenada a 20 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado. O Dr. Mendes, 15 anos. Quando a sentença foi lida, Ana desabou. Chorou, gritou, implorou por misericórdia. Mas não houve misericórdia. Ela foi levada algemada, ainda gritando, ainda negando. E eu senti uma estranha mistura de alívio e tristeza. Alívio porque justiça foi feita.
Tristeza porque meu filho teve que passar por tudo isso. Luiz ficou sentado, imóvel, olhando para o lugar onde Ana tinha estado. Acabou, ele sussurrou. Sim, meu filho, acabou. Os meses seguintes foram de cura. Luiz voltou a trabalhar na empresa. Aos poucos, recuperou o peso, a cor, a energia. Começou a sorrir de novo, a rir, a viver. Voltamos a ter jantares juntos, a conversar sobre tudo e nada, a reconstruir a relação que Ana tinha quase destruído. Ele começou terapia, trabalhou suas emoções, seus traumas, sua dor. E aos poucos, começou a se perdoar por ter sido enganado. Uma noite, enquanto jantávamos, ele me olhou e disse: Sabe, mãe, eu pensei que aquilo ia me destruir, que eu nunca ia conseguir confiar em ninguém de novo, que ia viver com raiva e mágoa pelo resto da vida. E agora? Ele sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Agora eu percebo que sobrevivi, que sou mais forte do que imaginava e que tenho alguém que sempre vai estar do meu lado, não importa o quê. Segurei a mão dele. Sempre, meu filho, sempre. E naquela noite, enquanto terminávamos o jantar, rindo de histórias antigas, eu soube que tínhamos vencido. Não da forma que esperávamos, não sem cicatrizes, mas tínhamos vencido. Porque o amor verdadeiro, o amor de mãe e filho, é mais forte do que qualquer traição. E nada, absolutamente nada, pode destruir isso. 1 ano depois, a vida tinha um sabor diferente. Não era a mesma de antes. Nunca seria. As cicatrizes permaneciam, algumas visíveis, outras guardadas no fundo da alma. Mas havia algo novo no ar, algo que eu não sentia há muito tempo. Paz. Luiz estava sentado no quintal da minha casa, tomando café. O sol da manhã iluminava seu rosto, e pela primeira vez em anos, ele parecia descansado, realmente descansado. Sabe o que eu estava pensando, mãe? Ele disse sem tirar os olhos do jardim. O que, meu filho? Que eu quase perdi tudo isso. O sol, o café, essa conversa boba. Você. Quase perdi você. Sentei ao lado dele e segurei sua mão. Mas não perdeu, está aqui. Estamos aqui. Ele sorriu. E aquele sorriso era verdadeiro. A empresa estava prosperando. Luiz tinha voltado com força total, determinado a honrar o legado do pai e a não deixar que o passado o definisse. Contratou uma nova equipe, modernizou processos, expandiu o negócio. A distribuidora que meu marido construiu agora tinha filiais em 3 estados. E Luiz fazia tudo com uma paixão renovada. Como se cada dia fosse uma prova de que ele tinha vencido, de que estava vivo. Ele também se dedicou a ajudar outras vítimas. Criou uma fundação para apoiar pessoas que sofreram abusos psicológicos e manipulação em relacionamentos. Oferecia apoio jurídico, psicológico e financeiro. Eu quero que outras pessoas saibam que não estão sozinhas. Ele me disse um dia que é possível reconstruir, que a dor não é o fim. Fiquei tão orgulhosa dele. Do homem que ele se tornou. Mais forte, mais sábio, mais compassivo. Beatriz, a enfermeira que salvou a vida de Luiz, se tornou parte da nossa família. Luiz a convidou para trabalhar na fundação. Ela aceitou na mesma hora. Dizia que era sua vocação, ajudar quem precisava, lutar por justiça, dar voz aos silenciados. Nós 3 almoçávamos juntos toda semana. Conversávamos sobre tudo. Ela se tornou como uma filha para mim, e para Luiz, uma amiga verdadeira. Um dia, durante um desses almoços, Luiz perguntou: Beatriz, por que você fez tudo aquilo? Você mal me conhecia. Poderia ter ignorado, poderia ter fingido que não viu nada, mas arriscou sua carreira, sua segurança. Por quê? Ela ficou em silêncio por um momento, mexendo no prato. Porque eu vi minha mãe morrer e não pude fazer nada. Eu tinha 10 anos, assisti o marido dela, meu padrasto, envenená-la aos poucos, e ninguém acreditou em mim. Disseram que eu era criança, que estava inventando coisas. Quando ela morreu, ele ficou com tudo, e eu fui para um abrigo. Ela limpou uma lágrima que escapou. Eu jurei que se um dia tivesse a chance de impedir que isso acontecesse com outra pessoa, eu faria. Não importa o custo. Quando vi seu filho, Joana, vi minha mãe, e não ia deixar aquilo acontecer de novo. Luiz segurou a mão dela através da mesa. Você me salvou, Beatriz. Salvou minha mãe. Salvou a nossa família. E eu nunca vou esquecer disso. Ela sorriu, os olhos ainda úmidos. Vocês me deram um propósito. Então acho que nos salvamos mutuamente.
Quanto a Ana, soubemos por meio do advogado que ela não estava se adaptando bem à prisão. Tentou apelar da sentença 3 vezes, todas negadas. Mandou cartas para Luiz, dezenas delas, pedindo perdão, alegando que estava arrependida, dizendo que ainda o amava. Luiz as queimou todas, sem ler. Ela não merece nem meus pensamentos, ele disse. Eu a perdoei, mãe. Não por ela, mas por mim, para que eu pudesse seguir em frente. Mas perdoar não significa esquecer, ou dar uma segunda chance. Eu concordei. Algumas pontes precisam ser queimadas para que possamos seguir adiante. Em uma tarde de sábado, Luiz chegou em casa com um brilho diferente nos olhos. Mãe, tem alguém que eu quero que você conheça. Meu coração pulou, não de medo, mas de esperança. Alguém? Ele sorriu tímido. Conheci ela na fundação. Ela é psicóloga, trabalha com vítimas de abuso. É incrível, gentil, inteligente, forte. E eu acho que estou me apaixonando de novo. Eu o abracei. Meu filho, eu estou tão feliz. Você merece ser feliz. Merece amar e ser amado de verdade. Eu tenho medo, mãe. Medo de confiar de novo, de ser enganado de novo. Eu entendo, mas não deixe o medo te paralisar. Nem toda mulher é como Ana. E dessa vez, você está mais sábio. Sabe o que observar, sabe o que exigir. E mais importante, você tem a si mesmo de volta. Ele respirou fundo. Você tem razão. Eu quero tentar. Quero acreditar que ainda existe amor verdadeiro por aí. E existe, meu filho. E você vai encontrar. Algumas semanas depois, ele a trouxe para jantar. Seu nome era Carolina. Ela tinha 35 anos, cabelos castanhos longos, sorriso caloroso e olhos gentis. Conversamos a noite toda. Ela era genuína, interessada, respeitosa. Fazia perguntas, ouvia as respostas, ria das piadas de Luiz. E o mais importante, ele era ele mesmo perto dela. Não tinha medo, não se retraía. Apenas era. Quando foram embora, me dei conta de que meu filho estava realmente se curando. 6 meses depois, Luiz me chamou para conversar. Mãe, eu quero pedir Carolina em casamento. Meu coração se encheu de alegria e um pouquinho de apreensão. Você tem certeza? Não está indo rápido demais? Tenho certeza. Dessa vez não estou cego, não estou apaixonado por uma fantasia. Eu a conheço de verdade. Sei quem ela é. E ela me conhece também. Ela sabe do meu passado, das minhas cicatrizes. E ainda assim escolhe ficar. Então case, meu filho, e seja feliz. Você merece. Ele a pediu em casamento em um lugar simples, mas significativo. O jardim da fundação que ele criou. O lugar onde se conheceram. Onde ele começou a reconstruir sua vida. Ela disse sim. O casamento foi pequeno. Apenas família e amigos próximos. Nada de pompa. Nada de exageros. Apenas amor, autenticidade e gratidão. Quando vi Luiz no altar, esperando Carolina, lágrimas escorreram pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de orgulho, de alívio, de felicidade plena. Meu filho tinha voltado. Não o mesmo de antes. Aquele menino ingênuo e confiante demais, mas alguém melhor. Alguém que conhecia a dor, mas escolheu o amor mesmo assim. Carolina entrou, linda em seu vestido simples. Eles trocaram votos, votos honestos, vulneráveis, cheios de promessas reais. E quando o celebrante os declarou marido e mulher, todos aplaudiram. Mas eu chorei. Chorei porque meu filho estava vivo. Porque tinha encontrado amor de novo. Porque, apesar de tudo, tínhamos vencido. Hoje, quando olho para trás, vejo tudo que passamos. A traição, o veneno, a luta pela vida, o julgamento, a dor da cura. Mas também vejo a força, a coragem, o amor que nos manteve de pé quando tudo desmoronava. Luiz está feliz agora, realmente feliz. Ele e Carolina estão construindo uma vida juntos, baseada em confiança, respeito e amor verdadeiro. A fundação ajuda dezenas de pessoas todos os meses. Vidas são salvas, justiça é feita. E eu tenho meu filho de volta. Às vezes, em noites tranquilas, penso em Ana, não com raiva, não com ódio, apenas com pena. Pena de alguém que tinha tanto e escolheu a ganância, que poderia ter sido amada, mas preferiu manipular, que está pagando por suas escolhas em uma cela fria enquanto nós vivemos livres. Mas essa não é mais a nossa história. Nossa história é sobre recomeços, sobre segundas chances,
sobre a força do amor que não desiste e sobre uma mãe que fez o impossível para salvar seu filho, porque no fim, o amor sempre vence, sempre. Se esta história tocou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários suas experiências. Você não está sozinho e sempre há esperança. Obrigada por acompanhar até aqui.